Foi mais que eu falo, essa desonestidade intelectual, essa excessiva polarização é que é a maior ameaça para o Brasil hoje. Porque o que acontece no Brasil? O Brasil não briga com ninguém, só briga com ele mesmo. Eu até queria lançar um provérbio popular que é o seguinte: quando um não quer, dois não brigam. Eu quero lançar um outro provérbio que é o seguinte: quando dois brigam, quem ganha é o terceiro. Agora, para isso é preciso honestidade intelectual, isso é um artigo que não está muito abundante, e é preciso gostar mais do Brasil do que do seu partido político, né? Aí ele gosta mais dos programas sociais, ótimo, pega essa ideia e usa também. Mas cuidado, se gastar demais, já sabe onde está a Venezuela, já sabe onde está a Argentina. Quer ir para lá? Então nós somos alguém que vai ter sucesso. A pergunta é quando é que nós vamos querer tomar juízo? Quando é que nós vamos querer seguir o básico, seguir a ciência? Se fala tanto em ciência. Existem as ciências econômicas. E os brasileiros, alguns políticos brasileiros, alguns economistas brasileiros, não são economistas de verdade, né? Se fossem economistas, seguiriam a ciência econômica. Insistem em fazer novidades, em criar novidades que não funciona. O Brasil está há 30, 40 anos seguindo nesse caminho de que é o governo que tem que ser o driver do crescimento, o governo que vai fazer. São 30 ou 40 anos que um continente todo perdeu a esperança. É a América do Sul. A América do Sul foi tomada, é como se fosse assim, o que os europeus tinham vivido, tinha dado errado lá, o que na Rússia, na China deu errado. Os brasileiros, argentinos, chilenos precisaram viver. Vivemos. Já éramos para ter aprendido que esses algoritmos de cooperação social, como os mercados, tudo isso, se você criar um bom ambiente de negócio, vem dinheiro do mundo inteiro. E quanto mais dinheiro vier, a lei de economia é muito básica. Um país onde tem muita gente e pouco capital, por exemplo, Índia no passado, China no passado e Brasil, o salário é muito baixo. Um país onde tem pouca gente e muito capital, o fator escasso é a mão de obra, os salários são altos. Educação é capital humano. Então, investir em educação, investir em capital humano, ter uma população educada, ter uma população trabalhando, é um negócio extraordinário, em vez de uma população envolvida em guerra política, sendo mobilizada para o seu próprio infortúnio, que é o que aconteceu na América Latina inteira. Quer dizer, a renda per capita desabou na Venezuela, desabou na Argentina. Hoje tem 40% da população na miséria. O país era riquíssimo, era a terceira ou quarta maior renda per capita do mundo 100 anos atrás. É tão simples ver onde é que está o erro, mas a ideologia impede. O problema da ideologia é isso, é que ela rasga a ciência, joga fora a ciência e destrói, leva um povo à miséria ou à prosperidade. Então eu vejo o Brasil como muito afortunado por ser quem é no momento que nós estamos vivendo, que é o seguinte: olha, está tendo uma reconfiguração das cadeias produtivas no mundo inteiro. Todo mundo vai procurar o nearshore e o friendshore. O Brasil é friend do mundo inteiro. Então a China quer fazer infraestrutura aqui, os árabes querem fazer infraestrutura aqui, os americanos querem investir aqui. Se a gente criar um bom ambiente de negócio. Acho que esse friend é mais importante do que o near, né? O friend é mais importante ainda do que o near. Agora, além disso, o Brasil está near. O Brasil está do lado das Américas, né? Foi um convite que os revolucionários do Tiradentes mandaram uma carta para os americanos, os Founding Fathers, através do Benjamin Franklin, que era o embaixador lá em Paris na época, falando exatamente isso: olha, vamos juntar as Américas. Vocês estão lutando contra os ingleses, que são muito mais fortes do que os portugueses. Nós vamos lutar contra os portugueses. Nós vamos ganhar dos portugueses. Vocês estão com essa dificuldade agora, imagina nós juntos. Nós somos mais ricos que vocês. Vocês têm tabaco, nós temos ouro. Vocês têm não sei quantas mil cabeças de gado, nós temos 2 vezes mais. Quer dizer, os brasileiros revolucionários contra o dízimo, o quinto dos infernos, chamando os americanos, que estavam lutando também contra o excesso de impostos que a Inglaterra estava cobrando, e falando: vamos juntar as Américas. Olha, isso é uma obviedade. Juntar a Boeing com a Embraer era uma obviedade. Um Banco do Brasil com o Bank of America, não um banco da Costa Leste, mas um banco da Costa Oeste, que é bom de real estate, bom de crédito agrícola, tudo isso. Era um ganho extraordinário para todos nós, quer dizer, empresas transnacionais, fazer uma infraestrutura na América Latina inteira. Nós botamos um presidente no BID e um presidente no Banco dos BRICS, justamente para fazer uma infraestrutura na América Latina inteira. O Brasil escoar a produção do Centro-Oeste através de uma transperuana. Você encurta em 7 dias, em vez de você ter que ir até o sul, Porto de Santos, dar a volta do Estreito Magalhães para chegar na China, você já atravessa na transperuana e já sai do lado de lá. Encurta em 7 dias a ida para a China. Ao mesmo tempo entrar na OCDE, porque isso exige a competição de cabotagem. E aí o aço, que hoje é feito no sul com o minério
de ferro que sai de Minas Gerais, vai no sul, vira aço, chega lá em cima, 40% mais caro do que o minério que foi para a China e chega lá em cima, por causa do custo de cabotagem. Então entrar na OCDE forçaria a competição na cabotagem. Então tem coisas assim extraordinárias que nós podemos fazer que em 5, 10 anos mudam completamente o panorama do país. Eu não vejo o Brasil na tragédia. Eu vejo o Brasil na mediocridade, que é o que tem sido a história dos últimos 20, 30 anos, ou no caminho da prosperidade, que é um caminho muito claro, mas tem que ser percorrido em todas as dimensões. Acordos comerciais na dimensão externa, simplificações tributárias, melhoria dos marcos regulatórios para trazer os investimentos, redução de impostos sobre empresas. O mundo, durante 40 anos, o mundo subiu o imposto de renda sobre pessoa física e reduziu sobre as empresas. O Brasil fez exatamente o contrário. Subiu das empresas e levou os super ricos a pagarem zero sobre imposto de renda de pessoa física. É um absurdo. Então nós fizemos coisas absurdas por muito tempo. Por isso que o Brasil é prisioneiro dessa armadilha de baixo crescimento. Então você fala, o que você vê para o futuro? Eu vejo um bom futuro. A oportunidade está aí, é a maior fronteira de investimento aberta no mundo hoje para concessão de porto, rodovia, ferrovia, mineração, está tudo aberto. Nós deixamos um pipeline de investimentos e temos condições de ampliar isso. Agora, nós temos que trabalhar nessas dimensões, né? O caminho é conhecido, Se voltar para endividamento em bola de neve, juro alto, aí é mais mediocridade. Mas é um país tão rico e tão bom que é difícil afundar ele. Existe uma falsificação geral de tudo que é falado no Brasil hoje, né? Eles usam tudo do jeito diferente e tal. Quando nós, em 2020, enfrentando o Covid, gastamos 10% do PIB, eu falei, pessoal, logo no começo de 2021, foi uma conversa que eu tive com o Grupo Rico. Foi, eu tava lá. Você tava lá. E eu vi o que o pessoal tá fazendo. Você viu o que eu falei. Porque a gente o que eu fez disse é o seguinte, nós estamos gastando tanto dinheiro que nós temos que travar esse processo, retomar. Foi quando nós lançamos, no início de 21, foi quando nós fizemos o Banco Central Independente, que está ajudando a travar. Foi quando nós fizemos, logo depois, nós fizemos privatização de Eletrobras, fizemos desinvestimentos, fizemos uma série de reformas que ajudaram muito a impedir. E o que eu estava dizendo era justamente o seguinte, pessoal, se a gente continuar na gastança que tinha antes, superimpondo a esse gasto enorme com o negócio da saúde, em 6 meses, vira a Argentina. A inflação da Argentina era 50%. A nossa era 4 ou 5. A nossa foi para 10, a deles foi para 200. Eu falei, olha, vira a Argentina, no sentido que a inflação vai subir muito mais. Aí Venezuela, 6 meses. Aí eu ainda virei e falei assim, tem muita gente vendo isso ou somos só nós conversando? Muita gente. Falei, então peraí, não são 6 meses, não. Leva bem mais tempo. Leva 2, 3, 4 anos para chegar lá. Mas eu lembro a pergunta que a gente fez, porque a gente pegou esse enfoque no gasto da pandemia, isso, que foi lá aquele déficit brutal, com mais juros da dívida, deu quase 1 trilhão. Acho até que eu comentei que aquilo era o gasto, que era a economia de forma da Previdência. Isso, você falou que a gente guardou da Previdência, que foi 1 tri, nós estamos gastando esse ano, isso não vai virar. Aí eu perguntei, se não mudar, como é que acontece? Se não mudar a rota, você falou, se não mudar a rota, quebra. Quebra e vai embora para Só que aí o pessoal pega 10 segundos de corte, quando se pegasse 2 minutos, já veria que aquilo está fora de contexto. Ou seja, mas e desonestidade, porque aí eles usam hoje como se eu tivesse falado que ia acontecer agora. Inclusive, uma vez eu fiz um comentário desse, porque o pessoal pegava o corte e falava, Paulo Guedes falando que o Brasil com Lula iria virar Argentina. Naquela época... Não tinha nem Lula estava preso. Exatamente. Lula estava preso. Era 2021. 2021, início de 2021, entendeu? Então não era o contexto que o pessoal usou. Totalmente foi, mas isso que eu falo, essa desonestidade intelectual, essa excessiva polarização é que é a maior ameaça para o Brasil hoje. Porque o que acontece no Brasil? O Brasil não briga com ninguém, só briga com ele mesmo. Eu até queria lançar um provérbio popular que é o seguinte, quando um não quer, 2 não brigam. Eu quero lançar um outro provérbio que é o seguinte, quando 2 brigam, quem ganha é o terceiro. Quer dizer, tá brigando a China, os Estados Unidos, o Brasil tá no meio, quietinho. Pode virar a segurança energética da Europa, a segurança da economia digital futura com os data centers, processamento de dados, que a economia digital do futuro vai precisar de muita energia. O Brasil tem a matriz energética mais limpa e mais barata do mundo. O Brasil é a segurança alimentar do mundo. Então, enquanto eles brigam, a gente pode se dar muito bem. Basta a gente parar de brigar conosco. Agora, para isso é preciso honestidade intelectual, isso é um artigo que não está muito abundante, e é preciso gostar mais do Brasil do que do seu partido político, né? Tem que gostar mais do país, né? Porque, independente de quem esteja no governo, nós todos somos brasileiros, estamos vivendo juntos aqui. Então é bom a gente aproveitar o que o outro tem de bom, aprender um pouco. Ele gosta mais dos programas sociais. Ótimo, pega essa ideia e usa também. Mas cuidado, se gastar demais, já sabe onde está a Venezuela, já sabe onde está a Argentina. Quer ir para lá?